essa é a preocupação, é por isso que a gente traz para você essas informações aqui dos dados atualizados, para que você possa entender que nós estamos numa situação que preocupa. Uma situação que nós precisamos continuar fazendo a nossa parte, evitando aglomeração, cuidando realmente para o uso da máscara ser indispensável. Hoje eu estava vindo para a TV e observando as pessoas na rua, muitas delas a pé, sem máscara. E todas elas sabem que é obrigatório o uso da máscara em público, na rua, né? Infelizmente, muitas pessoas deixaram isso de lado, além da própria higiene, limpeza das mãos, o álcool em gel e o mais importante, o distanciamento, o máximo possível de outras pessoas, né? Infelizmente, a gente teve um mau exemplo nas eleições, tivemos um mau exemplo que acabou sendo propagado, não é? Após as eleições também. Muita gente deixou para lá e os casos estão aumentando, a gente está vendo essa crescente agora. Além disso, tivemos as festas, né? Primeiro já o Natal, já vários casos aí de aglomerações registrados em todo o país, não é só aqui em Alagoas, em todo o país. E agora vem o Réveillon, também outro momento preocupante. E com esse aumento do número de casos de Covid, também aumentou a procura pela realização de testes. Sobre a eficácia desses testes, a gente fala agora ao vivo com a repórter Maria Maciel, que está conosco hoje aqui no Cidade. Maria, boa noite. Essa procura também cresceu, né, pelo número de testes, mas nem todo teste pode ter um resultado confiável ou 100% confiável, né? Porque depende muito da situação, dos sintomas, não é isso, Maria? Boa noite. Boa noite, Edson. Boa noite a todos. Exatamente é isso que você falou. Existem esses testes, né, que são 2 testes, o PCR e também o IgG, mas cada um tem uma especificidade, né? Deve ser feito no momento exato. E quem vai explicar para a gente, né, a diferença entre esses testes, né, quando eles devem ser feitos, em que situações, é o infectologista Fernando Maia. Boa noite. Bom, então qual é a diferença desses 2 testes? Bom, o teste padrão ouro, vamos dizer assim, o teste melhor que detecta o próprio vírus é o chamado RT-PCR, que o pessoal chama popularmente PCR, que é aquele teste do cotonete, do suave, que a gente coleta material do trato respiratório. Esse é o melhor exame para diagnosticar Covid. Agora, esse exame só fica positivo geralmente entre o 3º e o 7º dia de doença, geralmente é nesse período. Após esse período, ele tende a desaparecer. E aí, para fazer diagnóstico, a gente tem que fazer o chamado teste rápido, que é um teste que detecta anticorpos, então anticorpos totais, ou se faz a sorologia, que é a detecção de IgM e IgG. Esse exame pode dar resultado tanto falso positivo quanto falso negativo. Ele é um exame pouco preciso. E ele só adianta fazer após 10 dias de doença. É nesse período geralmente que a gente faz. Então, para diagnosticar se a pessoa está com a Covid-19, o recomendado, o ideal é esse, o do PCR. Isso, o ideal é assim, é que a pessoa, ao sentir os primeiros sintomas, procure atendimento médico para que se faça então o RT-PCR. Esse é o melhor exame, que é o exame, esse é fidedigno, é 100% específico. Então, quando ele dá positivo, a gente sabe que realmente é Covid. Mas tem que ser feito nesse intervalozinho de tempo. Tem que ser feito geralmente entre o 3º e o 7º dia. Esse é o período. Raramente ele pode dar positivo depois disso, mas normalmente ele só fica positivo nesse período, entre 3 e 7 dias. Esse é o habitual. Agora, doutora, a gente tem visto uma corrida a muitos laboratórios para fazer esse teste. E muitas vezes essas pessoas sequer estão com sintomas, né? Qual é a orientação? A orientação é assim, não adianta fazer o exame por conta própria, não adianta fazer o exame só para saber se teve ou não. Primeiro, porque esse exame pode dar resultado falso positivo ou falso negativo. Segundo, tem pessoas que têm teste positivo mesmo sem ter a doença. E mesmo pessoas que já tiveram a doença, com aproximadamente 90 dias, esse teste pode simplesmente desaparecer. Então, a gente só faz teste sorológico, no caso do IgM-IgG ou teste rápido, naquelas pessoas que a gente não conseguiu fazer o RT-PCR, porque passou do tempo que não conseguiu fazer, aí a gente tenta diagnosticar pela sorologia. Mas esse exame a gente faz é a segunda opção. A opção mais correta, mais fidedigna realmente é fazer o RT-PCR. Então a orientação é, se tiver sintomas, mesmo que sintomas leves, dor de garganta leve, perda do olfato, do paladar, uma dor de cabeça diferente, diarreia, dor no corpo, aí a pessoa deve procurar então o serviço de saúde para fazer o RT-PCR. Esse é o melhor exame. Agora, a importância desse exame é que ele é um retrato do momento. Então, é importante porque aí já se faz esse isolamento logo de imediato quando esse resultado é positivo também.
Isso, esse exame confirma o diagnóstico, é o mais importante. Então, na hora que você confirma o diagnóstico, então você pode tomar as medidas todas necessárias. A mais importante, em termos de saúde pública, é manter o paciente em isolamento para evitar que ele transmita para outras pessoas. E então a gente consegue, pelo resultado do exame, pelo tempo de doença, a gente consegue então orientar o paciente para que ele fique mais ou menos dias isolado para evitar a dispersão da doença. A sorologia não consegue dar essa resposta para a gente. A sorologia apenas diz se a pessoa teve contato com o vírus ou não, mas não determina o tempo da doença. Então, o que determina o tempo de doença realmente é o RT-PCR. Tá certo. Obrigada, então, pelas informações, Edson. Então, é muito importante que as pessoas saibam a diferença desses dois exames, né, para fazer aquele que for realmente necessário. Eu volto com você. Exatamente, Maria. E como falou o doutor Fernando, eu queria inclusive que você fizesse uma pergunta a ele, como ele falou aí, não adianta você ir desesperado fazer um exame sem ter nenhum sintoma, por exemplo, porque pode dar uma coisa e pode não dar. Eu queria saber do doutor exatamente isso. A gente está vendo aí algumas exigências agora, por exemplo, para você embarcar de avião, para quem vem de fora do país, em especial desses países aí que agora estão mostrando, apresentando casos de uma mutação do vírus. E aí eles exigem um teste de 72 horas. Nesses testes, por exemplo, exigidos, até para partidas de futebol e etc., não é o RT-PCR, geralmente é o sorológico ou aquele rápido. Ele tem uma imprecisão, vamos dizer assim, não dá para se confiar tanto assim, por exemplo, na hora de embarcar no avião? Certo. O Edson Moura, ele está fazendo a seguinte pergunta, doutor. Alguns países, a gente já tem algumas restrições para quem vem de outros países, né? Por exemplo, do Reino Unido, que existe essa exigência de você apresentar esse teste, né? 72 horas. Agora, esse exame, ele é conclusivo? Até esses exames que são esses testes rápidos, feitos antes de partidas de futebol, até que ponto eles trazem um retrato fiel da doença, de que a pessoa pode ou não estar infectada? O teste rápido, como a sorologia, não determina se a pessoa está ou não infectada. Apenas determina se a pessoa teve contato com o vírus recentemente ou não, apenas isso. Então, o exame padrão ouro, o exame que a maioria das empresas aéreas tem exigido para permitir o embarque em voo internacional, é o RT-PCR. Então, esse é o que realmente diz. O RT-PCR indica que o vírus está no trato respiratório. Então, essa pessoa não deve embarcar porque ele pode estar transmitindo ainda. Esse é o que esse exame geralmente diz, associado ao quadro clínico que a pessoa tem. Então, o ideal realmente é ser feito o RT-PCR. Esse teste rápido que se faz não determina se a pessoa está ou se esteve contaminada. Então tem que fazer essa correlação clínica. Já o RT-PCR me diz que a pessoa está com o vírus naquele momento. Então ele é muito mais fidedigno para essa questão específica. E esse prazo, 72 horas, seria o mínimo, né? Porque a pessoa pode vir a desenvolver os sintomas, por exemplo, depois desse prazo, depois que já adentrou aqui, por exemplo, o estado. Exatamente. Então 72 horas é o período mínimo que a gente observa para saber que é um período de incubação mais curto que a gente conhece, para tentar evitar ao máximo que a pessoa esteja contaminada naquele evento, no caso a viagem aérea. Então por isso que se exige que o RT-PCR seja feito até 72 horas antes do embarque. Acho que é importante a gente ressaltar o fato também de que a pessoa fez o exame, deu positivo. O mais importante também é monitorar, né? Com quem essa pessoa esteve, quais foram os contatos dela, para que ela possa também, né, avisar ou falar com as pessoas, justamente para monitorar essas pessoas que tiveram, né, esse contato. Exatamente. Então isso é o mais importante. Então você saber qual foi a provável fonte de infecção, com quem você se contaminou, para que se possa informar as pessoas, se for o caso, e que outras pessoas também possam fazer os seus exames e assim a gente tentar quebrar a cadeia de transmissão. No momento o número de casos novos está muito alto, porque o número de contágios é muito alto, então é muito importante fazer esse acompanhamento, fazer esse contato para tentar quebrar essa cadeia de transmissão. Por isso a importância do exame do RT-PCR, porque ele diz exatamente quando a pessoa está contaminada. E aí dá uma resposta mais fidedigna. Tá certo. Muito obrigada, então, pelos esclarecimentos, pela sua participação aqui no programa Cidade Alerta. Então é isso, Edson, é importantíssimo, né? São exames importantes, mas as pessoas também têm que ficar atentas. Não é só o exame, né? O isolamento social também é muito importante. Não basta saber que está infectado, né? É importante que as pessoas tenham essa consciência de ficar em casa, cuidar de si e cuidar dos outros também para evitar esse contágio.